Redução de arcos ao primeiro quadrante. Vamos aprender a reduzir um arco do segundo para o primeiro quadrante. Veja nesse exemplo que aqui você tem um arco OAP, cujo ângulo é 30 graus, e nós temos um outro arco OAP2, cujo ângulo é 150 graus. Vamos ver o que está acontecendo aqui com esses dois ângulos, o que eles têm em comum, o que esses dois arcos têm em comum. Perceba que aqui no ponto P eu passei uma vertical paralela ao eixo Y. A mesma coisa eu fiz com o meu ponto P2, sendo esta reta paralela ao eixo Y. Veja que os dois ângulos, tanto o de 150 graus quanto o de 30 graus, possuem o cosseno com o mesmo comprimento. Porém, o cosseno do ângulo de 30 graus é positivo. E o cosseno do ângulo de 150 graus é negativo. Então, o que acontece? Esses ângulos possuem o mesmo valor do cosseno, tá, em módulo, porém de sinais contrários. Mas os dois ângulos possuem o mesmo seno, a mesma projeção aí no eixo Y, as mesmas coordenadas Y dos pontos P e P2, respectivamente. Nós também poderíamos verificar esse problema facilmente pela questão de semelhança de triângulos. Preste atenção no triângulo OPXP e OP2XP2. Percebam que esses triângulos são congruentes, isto é, possuem lados e ângulos de mesma medida. Portanto, já que estamos trabalhando aqui na circunferência trigonométrica, os valores de seno e cosseno em módulo para esses dois triângulos são o mesmo. Portanto, através dessa questão aí de semelhança de triângulos, nós já podemos afirmar que o seno desses dois ângulos é o mesmo e o cosseno desses dois ângulos é o mesmo. Perceba que aqui eu tenho o arco AP, que corresponde ao meu ângulo de 30 graus, e aqui eu tenho o meu arco AP2, que corresponde ao meu ângulo de 150 graus. Então, se nós temos aí um ângulo X pertencente ao segundo quadrante, para encontrar a redução para o primeiro quadrante, basta fazermos o seguinte: 180 graus menos x. Perceba que nós tínhamos aqui o ângulo de 30 graus, no nosso exemplo lá que vimos anteriormente, né? E nós temos o outro arco aí que tem os mesmos valores de seno e cosseno, que é o 150 graus que está no segundo quadrante. Perceba que se eu fizer a diferença 180 menos 150, eu realmente obtenho o meu ângulo de 30 graus. Porém, eu tenho que me atentar às questões dos sinais do seno e do cosseno. Então, vamos lá reduzir o ângulo de 150 graus ao primeiro quadrante. Então, eu sei que x é igual a 150 graus. Então, eu tenho que o meu ângulo de 150 graus reduzido ao primeiro quadrante será 180 graus menos x, que é a mesma coisa que 180 menos 150. Então, o meu ângulo de 150 graus reduzido ao primeiro quadrante é igual a 30 graus. Veja que, como o sinal do seno se mantém, o seno do meu ângulo x, quando ele pertence ao segundo quadrante, é o mesmo sinal do seno quando eu reduzo este arco ao primeiro quadrante. Então, o seno de x é igual ao seno de 180 graus menos x, que é exatamente o que acontece aqui. O seno é positivo e tem o mesmo valor tanto para o ângulo de 150 graus quanto para o ângulo de 30 graus. Porém, no cosseno de x, nós temos que trocar o sinal. Por quê? No cosseno do ângulo de 30 graus, ele é positivo. E no cosseno do ângulo de 150 graus, ele é negativo. Portanto, eu tenho que trocar o sinal. Os cossenos são os mesmos em módulo, porém, o cosseno do ângulo no segundo quadrante vai ter sinal trocado. Então, o cosseno de x, quando x pertence ao segundo quadrante, é igual a menos cosseno de 180 graus menos x. Como essas medidas aqui estão em graus, o mesmo vale para os radianos. Como 180 graus é π radianos, seno de x é igual a seno de π menos x, e cosseno de x é igual a menos cosseno de π menos x. Vamos a alguns exemplos. Qual o valor do cosseno de 120 graus? Então, vamos fazer
a redução desse arco para o primeiro quadrante, nós sabemos que é 180 graus menos x. Então aqui nós estamos reduzindo este arco para o primeiro quadrante aqui dentro. Como o cosseno é o sinal trocado, então menos cosseno de 180 graus menos x. Então o cosseno de 120 graus é igual ao sinal trocado do cosseno de 180 menos 120. 180 menos 120, 60 graus. Como o cosseno de 60 graus é 1 meio, cosseno de 120 graus é igual a menos 1 meio. Qual o valor de seno de 135 graus? 135 graus está no segundo quadrante, portanto o seno deste ângulo é igual a seno de 180 graus menos 135. 180 menos 135, 45 graus. Então o seno de 135 graus é o mesmo valor do seno de 45 graus. Como o seno de 45 graus, que é um ângulo notável, é igual a raiz de 2 sobre 2, então o seno de 135 graus também vale raiz de 2 sobre 2. Segunda situação, redução de um arco do terceiro para o primeiro quadrante. Então nós temos aqui um arco AOP3, que está no nosso terceiro quadrante. Então aqui nós temos esse arco OP3, formando um ângulo de 232 graus. Perceba agora que a redução deste ângulo, por semelhança de triângulos, perceba que os triângulos OPPX é semelhante ao triângulo OP3YP3. Portanto, esses dois triângulos aqui são semelhantes, o que faz com que os ângulos determinados por esses triângulos sejam congruentes. Então, possuem lados e ângulos aí com a mesma medida. Portanto, seno e cosseno de 52 e 232 graus terão a mesma medida em módulo. Porém, teremos que observar a questão do sinal. Perceba que o seno será negativo e o cosseno também será negativo para qualquer arco que esteja no terceiro quadrante. E que, para reduzirmos o arco de 232 graus ao primeiro quadrante, basta pegarmos o arco de 232 graus e diminuirmos 180, obtendo assim 52 graus. Isso vale para qualquer arco no nosso terceiro quadrante. Perceba o que está acontecendo aqui. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um arco de 210 graus, a redução desse arco de 210 graus é 210 menos 180. Então, obtendo assim 30 graus. Nós temos aqui dois triângulos que são opostos pelo vértice. Fazendo essa continha, eu obtenho o mesmo ângulo. 180 mais 30 graus dá 210 graus do arco que está no terceiro quadrante. E 210 menos 180 me dá 30 graus, que é a sua redução para o primeiro quadrante. Então, para fazermos a redução de um ângulo X que esteja no terceiro quadrante, para encontrar a sua redução aí para o primeiro quadrante, basta fazermos o valor do ângulo, que está no terceiro quadrante, menos 180 graus, que é exatamente o que nós fizemos lá, 232 menos 180, obtivemos o ângulo de 52 graus. Então, seno e cosseno em módulo de 52 e 232 são os mesmos, só que nós temos que atentar com relação ao sinal, porque no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Vamos a um exemplo. Vamos reduzir o ângulo de 240 graus ao primeiro quadrante. Então, x é igual a 240 graus. Tenho que diminuir 180 desse valor. X menos 180, 240 menos 180. Portanto, o ângulo de 240 graus que está no terceiro quadrante, reduzido para o primeiro, será um ângulo de 60 graus. Tomando cuidado com a questão dos sinais quando envolvermos funções seno e cosseno, temos que o seno de um ângulo x que está no terceiro quadrante é igual a menos seno de x menos 180, isto é, menos seno do seu ângulo reduzido aí ao primeiro quadrante. O mesmo acontece com o cosseno. Cosseno de x é igual a menos cosseno de x menos 180 graus. Se estas medidas forem dadas em graus para o nosso ângulo x, utilizamos essas duas fórmulas. Caso as medidas sejam dadas em radianos, utilizamos seno de x igual a menos seno de x menos π.
Agora o nosso x aqui estará em radianos. E cosseno de x é igual a menos cosseno de x menos π, com x também em radianos. Vamos a um exemplo utilizando radianos. Qual o valor de seno de 4π sobre 3? 4π sobre 3, nós observamos que esse ângulo está no terceiro quadrante. Se nós fizermos a conversão, 4 vezes 180 vai dar 720, dividido por 3, 240 graus. Então aí nós temos o ângulo de 240 graus que está no terceiro quadrante. Mas vamos trabalhar com π para verificarmos como é que vai ficar essa conversão, para acharmos o valor do seno aí de 240 ou 4π sobre 3. Então lá, seno de x é igual a menos seno de x menos π. Seno de 4π sobre 3, que é um ângulo aí pertencente ao terceiro quadrante, é igual a menos seno desse ângulo, 4π sobre 3, menos π, que é o ângulo de 180 graus. Então, seno de 4π sobre 3, fazendo aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, obtemos que é menos seno de 4π menos 3π sobre 3. Então, o seno de 4π sobre 3 é igual a menos seno de π sobre 3. Se π é 180, 180 divididos por 3, 60. Então, aqui nós temos um ângulo notável de 60 graus. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas eu tenho que trocar o sinal para negativo, porque este ângulo está no terceiro quadrante, onde o seno é negativo. Portanto, seno de 4π sobre 3 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Vamos a um exemplo. Qual o valor do cosseno de 252 graus? Cosseno de 252 graus é um ângulo que está aí no meu terceiro quadrante, que está entre 180 e 270 graus. Portanto, cosseno de x é igual a menos cosseno de x menos 180. Meu x vale 252 graus, cosseno de 252 é igual a menos cosseno de 252 menos 180, fazendo a redução deste arco para o primeiro quadrante. Então, cosseno de 252 graus é igual a menos cosseno de 72 graus. Através de uma tabela de seno e cosseno, nós obtemos que o cosseno de 72 graus é igual a 0,3090. Portanto, basta eu trocar o sinal desse valor, obtendo assim o cosseno de 252 graus, que é igual a menos 0,3090. Terceira e última situação, redução de um arco do quarto para o primeiro quadrante. Agora nós temos um arco aqui no quarto quadrante. Perceba que o meu arco AOP4, ele é um ângulo de 300 graus. Se eu traçar aqui uma vertical, uma reta vertical aqui paralela ao eixo Y, nós pegamos exatamente o arco AOP, que é o arco de 60 graus no meu primeiro quadrante. Como que eu obtive 60 graus aqui no primeiro quadrante? Basta eu subtrair 360 graus menos o ângulo que está no meu quarto quadrante, no caso 300 graus. 360 menos 300, obtive meu ângulo de 60 graus. Por semelhança de triângulos, o seno e o cosseno em módulo dos ângulos de 60 graus e 300 graus são os mesmos. Porém, nós vemos que o cosseno é o mesmo sinal nos dois ângulos, mas o seno, que é a projeção em Y, no caso de 60 graus é positivo e no caso de 300 graus é negativo. Perceba que isso acontece com qualquer valor de ângulo. Vamos mudar aqui para um ângulo de 340 graus, por exemplo. Então perceba que 360 graus menos 340, o ângulo de 20 graus é a redução do arco de 340 para 20 graus. Lembrando que redução serve exatamente para isso, para nós podermos descobrir valores de seno, cosseno e tangente, se for necessário, aí através da redução de um arco do segundo, terceiro ou quarto quadrante para o primeiro quadrante. Pegando um outro ângulo aqui de 288 graus, nós vemos que esse ângulo, 360 menos 288, 72 graus. Portanto, o arco de 72 graus tem seno e cosseno em valor de módulo igual ao arco de 288. Porém, o valor do cosseno é positivo para ambos e o seno é positivo para o 72 e negativo para
288 graus. Então, se tivermos um ângulo x aqui pertencente ao quarto quadrante, para fazer a redução desse ângulo para o primeiro quadrante, basta fazermos 360 graus menos x. Vamos a um exemplo. Reduzir um ângulo de 300 graus ao primeiro quadrante. Então, se o 300 graus está no quarto quadrante, x igual a 300 graus, a redução desse ângulo para o primeiro quadrante é 360 graus menos x, isto é, 360 menos 300, então 300 graus reduzidos para o primeiro quadrante será um ângulo de 60 graus. Se o seno, então seno de x é igual a menos seno de 360 graus menos x, isto é, se esse x pertence ao quarto quadrante, nós fazemos a redução desse x, no caso que é o que está feito aqui entre parênteses, 360 graus menos x, obtendo assim a redução para o primeiro quadrante. Como o seno do quarto quadrante é negativo, nós temos que trocar o sinal aí do seno do ângulo do primeiro quadrante. Cosseno de x, os dois cossenos são positivos, tanto de 60 graus quanto de 300 graus, portanto, cosseno é 360 graus menos x. Não trocamos o sinal aí porque os cossenos dos ângulos de primeiro e quarto quadrante, todos eles são positivos. Se trocarmos esses valores aqui de graus para radianos, obtemos seno de x é igual a menos seno de 2π menos x, e cosseno de x é igual a cosseno de 2π menos x. Vamos a alguns exemplos. Qual o valor do seno de 317 graus? Então, 317 é um ângulo que pertence aí ao nosso quarto quadrante. Vamos fazer a redução desse ângulo para o primeiro, que é 360 graus menos x. Então, seno de 317 graus é igual a menos seno de 360 menos 317, que dá 43 graus. Seno de 317 graus é igual a menos seno de 43 graus. Se olharmos numa tabela, nós veremos que o seno de 43 graus é 0,6820. Portanto, o seno de 317 graus é menos 0,6820. Por quê? O seno de ângulos que estão no quarto e no primeiro quadrante tem sinais contrários. Como no primeiro quadrante é positivo, no quarto quadrante é negativo. Qual o valor de cosseno de 7π sobre 4? 7π sobre 4, nós teremos aqui um ângulo que está no quarto quadrante. Cosseno de x é igual a cosseno de 2π menos x. Aqui nós estamos trabalhando com medidas agora em radianos. 2π é a mesma coisa que 360. Então, 2π menos x. Cosseno de 7π sobre 4 é igual a cosseno de 2π menos 7π sobre 4. Tirando o mínimo múltiplo comum dessa subtração de frações, obtemos que cosseno de 7π sobre 4 é igual a cosseno de π sobre 4. Π sobre 4, olha, é 180 graus dividido por 4, que é 45 graus. Então, o ângulo de 7π sobre 4 reduzido ao primeiro quadrante é a mesma coisa que meu ângulo de 45 graus. Como o cosseno é positivo para ambos os casos, tanto no quarto como no primeiro quadrante, cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2, porque o nosso ângulo aqui é o ângulo de 45 graus, um ângulo notável, a qual devemos saber aquela tabelinha de ângulos notáveis aí dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Portanto, cosseno de 7π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. E aqui nós temos um resumo para a redução de arcos ao primeiro quadrante. Aqui você encontra todas as fórmulas que foram utilizadas na nossa aula de hoje. Agora você percebe que são muitas fórmulas. A dica é: não tente decorar. Aprenda o que é projeção de seno e cosseno, aprenda o que são redução de arcos ao primeiro quadrante e depois você vai montando essas fórmulas conforme a necessidade. Caso você queira decorar, vai ficar muito difícil porque são muitas fórmulas. Mas aqui tem um resumo para você treinar caso necessário.